Dando sequência ao vídeo, nós iremos agora adicionar a estrutura do Async Storage. O Async Storage ele permite que seja armazenado uma variável no modelo chave valor, sempre uma string, de maneira que seja utilizado a estrutura de dados nativa ou SQLite no Android ou a estrutura de chave-valor do Dictionary do iOS. Então nós vamos começar a fazer uso. Primeiramente nós temos que fazer o import do Async Storage. O import aqui está no nosso React Native, então nós colocaremos aqui o Async Storage. Vou salvar. E agora nós vamos fazer o uso. Primeiramente, nós vamos armazenar o nome, né, do nosso jogador. Então, para que nós possamos guardar o nome do jogador, é necessário ter essas informações, igual nós temos do palpite. Então, nós vamos criar tanto agora o palpite, vamos criar a tentativa, né, quantas tentativas já aconteceram, e também o nome do jogador. A início, esse jogador não tem nenhum nome. Então, nós temos que possibilitar o preenchimento dessas variáveis. O jogador, no caso, não ter nenhum nome, ou melhor, colocar ele como null. Nós não temos ainda um campo para fazer esse pré-preenchimento do nome do jogador. Nós podemos colocar isso do lado de fora, né, para o usuário digitar o nome do jogador, ou fazer com que o jogador preencha a estrutura aqui. Esse ir para sorteio, também o nome talvez seja melhor jogar. Então o usuário vai digitar o nome dele, mas nós podemos criar um condicional. Se não existe nome do jogador, nós não vamos mostrar o zero, digite seu palpite e jogar. Talvez nós podemos criar uma estrutura que o usuário digite o nome dele. Então, como nós podemos fazer com que essa informação não seja, não seja apresentada ao usuário? Nós podemos criar uma condição, né? Essa condição ela não vai mostrar tanto o valor quanto o palpite e o botão de jogar. Então, quando não houver nome do jogador, então aqui a nossa diz state.jogador igual a null, ele, ó, aqui ele está reclamando, porque se a gente abriu lá a chave, tem que fechar. Deixa eu ver se tem mais algum problema, vou salvar. Esse view, ele está depois do view, está antes do view, então seria aqui. Deixa eu ver se vai dar erro. Às vezes essa estrutura, ele tem aqui um view, tem aqui um view que fecha, falando que não tem nada dentro desse view. Será? Deixa eu atualizar. Vamos criar a outra condição. Então, a outra condição é quando ele é diferente de nulo. Então, se ele é diferente de nulo, ele vai apresentar alguma coisa. A princípio, eu vou colocar aqui text, botar o nome do jogador. Só para nós testarmos. Deixa eu ver.
dando erro. Vou eliminar a princípio. Vamos ver se a gente consegue voltar ao estado anterior. Ok. Então, nós vimos que possivelmente nós estamos... Deixa eu tentar... Aqui é o view do row. Vou colocar essa estrutura como um todo. Então, vou abrir aqui, vou fechar depois do view. Vou colocar a condição aqui. This.state jogador for diferente de nulo, deixa eu ver se eu preciso colocar dentro de um container para que ele retorne. Vamos aguardar. Perfeito, então aqui nós percebemos que se não tem jogador, ou melhor, se ele é diferente de nulo, ele vai aparecer os dados. Mas no caso é nulo, porque nós ainda não alimentamos essa variável. Então vou criar essa condição para que isso aconteça, para que o usuário digite o nome do nosso jogador, né? Ou seja, o nome dele. Então criei aqui uma opção agora que é alternada. Vou colocar, se for igual a nulo, nós vamos criar uma opção para que o usuário digite, né, o nome dele. Então, nós já vimos que precisa que esteja dentro de uma view. Dentro dessa view eu vou criar o text input. O text input vai ter o placeholder, né, falando para o usuário digite seu nome. Esse botão ele vai fechar esse text. Nós vamos agora alimentar, né, essa variável. Nós já vimos que para alimentar nós vamos utilizar o onChangeText. Vamos passar a nossa arrow function, que vai receber o nome, né, do jogador e vai persistir essa informação no setState. Esse setState vai passar jogador, vai receber nome. Ou, para evitar, né, informação desnecessária, vou botar aqui jogador. Então vamos testar, né? No caso, também precisa de um botão, né, para o usuário confirmar, né, que quer começar o jogo. Então vamos lá. Button. Esse button ele vai ter o title, né, que é para o usuário começar. O que vai acontecer quando ele pressionar o onPress?
aqui, se a gente pensar, existe um problema. A variável que faz o controle, jogador, no momento que a gente começar a preencher, ele vai já ser considerado que, para ficar mais claro, eu vou exemplificar, mostrando, pensando aqui, talvez, ó, digite seu nome. Quando o usuário começar a digitar, ele já vai desaparecer. Então, não é ideal. Então, vamos considerar que nós temos aí uma variável chamada nome. E essa variável chamada nome, nós vamos criar aqui. E somente quando for clicado no botão que a gente considera alimentar o state do jogador. Então vamos lá, nós temos aqui, digite seu nome, recebe nome e vamos criar o botão. Button, esse botão por sua vez, ele vai ter o title para começar o jogo e vai ter o que ele vai fazer no onPress, ou seja, quando o botão for pressionado. Vai receber uma arrow function e algo vai acontecer dentro desse botão. Seria, no caso, alimentar a nossa variável, nosso state, a exemplo, por enquanto, diz state. This.set state, onde jogador recebe this.state.jogador, ou melhor, nome. Então, nós, quando clicar no botão e não mais só quando alterar, deixa eu ver onde talvez tenha um erro, eu não fechei o botão. Pronto. Então agora, quando o usuário digita aqui o nome, ele não some, porém quando clica em começar, ele armazena e nós começamos o jogo em si. Nós podemos pegar esse nome do jogador e colocar lá em cima, talvez seja interessante, fora do círculo. Então nós podemos vir aqui no render e colocar aqui o nosso text. Esse text vai receber o nome do jogador, né? This.set state jogador. Vamos ver se vai funcionar. Perfeito. Vamos ver. Vou digitar aqui o nome do nosso jogador. Ele aqui não seria set, seria só state. Perfeito, está aqui em cima. Só a estilização que ainda não está muito boa. Então vamos melhorar um pouquinho essa estilização. Deixar a fonte um pouquinho maior. Talvez isso já melhore a nossa visualização. Então nós vamos criar uma classe lá chamada test, vai receber style, o style vai ter styles.jogador. Aqui nós vamos criar
a classe chamada jogador e a partir daí nós vamos personalizar como a gente quer. Vou botar aqui um font size um pouco maior, talvez 20, e salvando para ir acompanhando. Deixa eu ver como é que tá. O problema é que nós não temos a informação, tem que preencher, então para facilitar a gente pode botar um nome a momento aqui falso, né? Só para compor. Antônio. Já aparece lá em cima, vamos só testar aqui. Ótimo, vou dar aqui um fonte, um bold, né? Font weight, bold. Salvar. Antônio. Perfeito, a gente pode agora talvez dar um margem, né? Botar um margem top, button. Esse margem button botar de 10 para ele desgrudar ele do arco. Perfeito. Aumentar um pouquinho aqui o nome do jogador. Ótimo. Então, agora eu vou voltar ao estado sem o nome, já que a gente já sabe como vai se portar. Agora nós precisamos começar a trabalhar com a Async Storage. Eu já adicionei. No caso, aqui no jogador a gente definiu como null, né? Que eu me lembro. Nós vamos, nesse momento, agora criar a estrutura para tanto armazenar quanto recuperar a informação da Sync Storage. Para criar algo mais escalonável, nós podemos criar dois métodos, duas funções que têm o objetivo de setar esse valor e de recuperar. Então a gente vai jogar aqui um setValue, que ele vai receber a label, né? A label do item, ou seja, o que eu estou guardando, né? O nome dessa etiqueta e qual é o valor do item que eu quero armazenar. E aí nós vamos utilizar o Async Storage. O Async Storage, quando nós queremos armazenar, nós utilizamos o setItem e ele recebe dois parâmetros. O primeiro é a chave, né, que nós denominamos aqui de label item, e o valor que nós chamamos de value item. No caso, nós sabemos que o Async Storage, o próprio nome já fala, ele é assíncrono, ou seja, aqui ele vai retornar uma promise. E essa promise, se nós utilizarmos a versão do anterior do JavaScript, antes do ES6, nós tínhamos que usar o them. No entanto, nós podemos utilizar da estrutura do async wait. Nós podemos ter funções, no caso aqui da setValue, que nós falamos que essa função era uma função que permite trabalhar de maneira assíncrona. Basta que a gente coloque antes do nome da função a chave, né, a palavra async. E nós vamos falar dentro do nosso trecho de código, no nosso caso aqui só uma linha, que é necessário aguardar para ter a resposta, né, desse async wait. Então eu vou botar aqui await async storage. Aqui seria no setValue, né, no momento que a gente seta o valor, que a gente armazena. E de maneira análoga, nós vamos criar o getItem.
o getItem não, o getValue. Vou botar aqui getValue. Ao invés de passar dois atributos, eu passo só o da label. Ao invés de utilizar o set, eu utilizo o get e só o nosso valor da label. E quando eu receber esse valor, o que eu faço com ele? Eu tenho que retornar esse valor para quem chamou. Então eu posso criar uma rotina de try-catch para tratar os erros, ou eu poderia dar aqui, criar uma variável, né? No caso uma variável mutável aqui, const, e dar o return desse valor. Caso eu queira criar alguma regra para fazer algum tratamento, se está ou não diferente de null, eu trataria antes de dar esse retorno. Mas a princípio nós só vamos utilizar esses. Vou salvar. Não deve dar erro nenhum, mas perceba que eu quero armazenar o nome do jogador quando ele clicar lá no botão. Então, nós vamos chamar lá no nosso método que nós temos no onPress, nós vamos chamar a estrutura lá do nosso setValue. Então, nós temos aqui o setState. Nós vamos aqui agora passar o nosso setValue. Então, vamos lá. Se nós já setamos o estado, né, que é o setState, nós temos um segundo parâmetro, né, visto que o primeiro parâmetro do setState são os valores, mas eu posso ter o callback. O que seria isso? Eu posso rodar um código como segundo parâmetro. O que eu faço após todo esse processo de armazenar no estado termine? Então eu vou colocar aqui uma Aeron Function e vou dizer o que eu quero que aconteça. Nesse momento eu posso chamar o método setState e vou chamar aqui, no caso, setState não, perdão, setValue que nós criamos. Vou passar aqui jogador, que aí já passa a ser um valor que vai ser armazenado no nosso async storage, que vai receber por sua vez o que? Vai receber o próprio valor atualizado lá do nosso, né, jogador. Nós podemos passar aqui, no caso, o próprio valor, né, o thisState nome ou thisState jogador. Vamos testar. Como eu posso testar se está funcionando ou não? Vou reiniciar aqui a aplicação. F5. Ao setar o nome do jogador, ele vai setar o jogador como uma variável de estado. Então o nome do jogador vai aparecer aqui em cima. E ele vai estar, em teoria, com esse jogador guardado, armazenado no storage. Então vamos testar. Vou botar aqui Antônio, começar, veio aqui para cima. Ele está com o aviso aqui do Async Storage, falando que o Async Storage não vai mais fazer parte do core do React Native e vai ser mantido pela comunidade utilizando o pacote React Native Community. Eu já sabia disso, eu deixei aqui aberto. Eu fiz o comando aqui do npm. O yarn é outro gerenciador de pacote. Eu poderia usar o npm install e esse nome do pacote, ou o yarn add. O yarn add também serve para os outros que usam npm, que eu mostrei anteriormente. Eu já fiz a adição do nosso módulo e também já fiz a linkagem nesse projeto. O que me resta fazer aqui, no caso, vai ser alterar esse async storage para import
o mesmo nome, async storage from, e aqui agora a gente vai usar React Native Community Async Storage e tirar esse. Em teoria, salvei, ele vai continuar funcionando, no entanto, ele não está mais com o nosso aviso. Aquilo é um aviso de warning. Eu vou botar novamente Antônio, salvei. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou tentar recuperar essa informação. Então, nós sabemos que antes e depois do método render, nós temos alguns métodos que são executados. Um é o componente didMount, que é anterior a montar o componente, e nós temos o componente willMount. Esse componente willMount nós vamos tentar recuperar utilizando lá o nosso dis.get, porque nós já setamos, já vamos dar o get value, vamos passar o nosso jogador e sabemos que é uma estrutura assíncrona, então nós temos que usar o wait, né, o await para aguardar esse retorno. E nós vamos utilizar, já que ele usa await, nós temos que informar que esse método trabalha com o async. E quando esse valor retornar, eu quero que ele vá para algum lugar. Logo, nós vamos agora passar esse jogador, criar uma constante aqui, const valor, a exemplo, e botar o set dis.set state jogador valor. Se o async storage estiver funcionando, no momento que a gente atualizei a aplicação e ele já botou ali um nome para Antônio, como nós havíamos visto. Isso significa que ele já está pré-carregando o Antônio, né, para a tela, né, carregando o Antônio para o nosso async storage. Perfeito, então nós já armazenamos isso. No entanto, agora nós vamos armazenar o quê? Nós vamos armazenar as tentativas que esse usuário realizou. Então, a princípio, quando o usuário é setado, é informado, nós vamos armazenar que ele ainda não fez nenhuma tentativa. Então, nós podemos fazer, inclusive aqui no setValue, fazer as nossas tentativas que vão ser armazenadas no async storage. Então eu vou criar aqui, thisState, quando o usuário digita o nome, a quantidade de tentativas realizadas passa a ser 0. Nós vamos armazenar essa tentativas aqui. A informação visual nós podemos colocar perto lá do nome do jogador, para que fique essa referência visual. Você já tentou tantas vezes, ou você ainda tem tantas tentativas, vamos colocar perto do nome do nosso jogador. Está aqui diz state, né, jogador. Vamos agora colocar a quantidade que esse usuário tentou. Então, a gente pode botar aqui um text. Você já realizou? Quantas faltam ainda, né? Talvez seja melhor.
A gente define que vão ser 3 tentativas, então vamos botar aqui assim, ó, nosso texto. Faltam tentativas. Como nós calculamos essas tentativas? Nós vamos usar o this.state.tentativas. Só que como é quantas faltam, nós já definimos aqui que serão 3. Eu vou colocar 3 menos a quantidade que ele já tentou. Então, faltam X tentativas para terminar. Vamos salvar para ver como isso aparece. Legal, ali faltam 3 tentativas. Nós podemos tirar o margem, né? Bottom, e talvez passar ele para o outro elemento para ficar um pouquinho mais equilibrado. Então vou botar direto aqui. Salvei. Ótimo. Faltam 3 tentativas. O usuário pode clicar na quantidade. O emulador está um pouco lerdo. Ah, não. É aqui. Cliquei. E ele pode clicar e jogar. Quando ele clicar, a tentativa vai ter que ser aumentada. Então, vamos voltar aqui para a lógica. Tentativa do nosso usuário é 0 quando ele digita o nome. Quando ele bota jogar, nós vamos criar o tentativas mais igual this.state.tentativas, ou melhor, igual mais 1. Então ele já tinha 0, vai passar para 1 à medida que ele clica. Vamos fazer um teste, sem se preocupar em armazenar isso no estado, no Async Storage. Vou comentar, vou salvar, está ali 3. Pouco importa, eu vou clicar aqui, ó. Faltam 2, lá em cima alterou. Faltam 2. Ele não está atualizando à medida que nós clicamos essas 2 tentativas. Vamos tentar entender o porquê. Tentativas recebe thisState tentativas mais 1. Ali eu mostro não entendi por que ele não atualizou. Eu posso inclusive botar essa tentativa. Ah, porque eu botei no Change Text. Não é o local correto. Seria dentro do botão, talvez aqui no computar. Então vou voltar lá no nosso computar, vou tirar esse alert que a gente já viu que está funcionando. E aqui eu vou botar this.setState tentativas recebe this.state.tentativas mais 1. Tem uma linha só, mas não tem problema. Salvei. Vamos ver se pelo menos altera lá a quantidade. 2, 1, 0, menos 1. Beleza, daqui a gente testa depois, altera. Então, agora a gente vai armazenar essa quantidade de tentativas já realizada. Vamos lá, eu vou salvar para que volte lá, né, ao estado inicial. Faltam 3 tentativas. Então a nossa ideia é que quando o D diminua, ele vai armazenar essa informação. Como? De igual maneira, nós já havíamos feito, é só descomentar aqui,
tentativas vai receber tentativas, mas aqui talvez não seja mais o local ideal. A gente vai lá para no momento que é alterado aqui no nosso computar. Então, quando o nosso set for realizado, nós vamos criar uma arrow function que vai setar o valor de tentativas com o valor do estado. Em teoria, isso daqui vai funcionar. Vou salvar, vou clicar aqui e vou parar em 2 tentativas. Salvei. E aí aqui ele está reclamando que ele não pode converter, porque como nós sabemos tem que ser uma string, né? Tem que ser armazenado em uma string. Então a gente pode tratar isso aqui ou aqui. Quando a gente dá o nosso set item, a gente pode garantir que está sendo convertido para string. Vamos ver o que vai acontecer. Vou clicar aqui. Cliquei uma vez, não deu nenhum aviso, diminuiu. Se eu atualizar novamente, porque eu não guardei em storage, mas não fiz esse controle na hora de recuperar. Então eu vou voltar aqui no nosso componente dmount e vou rodar uma rotina bem análoga ao que tem aqui. Vou botar aqui const tentativa, que vai receber, vai pegar de tentativas. Acho que eu botei o nome de tentativas, né? Tentativas. E vou botar aqui que tentativas é igual tentativa. Vamos ver se funcionou. Vou atualizar. Ótimo. Converteu aqui para 2 tentativas. Então já tem o histórico do nosso jogador, do Antônio. Agora aqui nós vamos fazer o seguinte. Quando chegar a 0 tentativas, ele tentou 3, tentou 2, tentou 1. Se bater a 0, ele vai ter que limpar a nossa variável, né, que era o nosso jogador igual a null. Então eu vou botar aqui o jogador como vazio, para não ter problema, já que não armazena null. Então eu botei aqui, ó, jogador vazio. Eu vou fazer o nosso teste lá com jogador, se ele for igual a vazio, ele vai perguntar. Se ele for diferente de vazio, já que a gente vai trabalhar com a estrutura do async storage. Apesar que não era necessário, mas só para facilitar. Agora, quando tiver 0 tentativas, né? Aqui eu digitei um número que não era, né? Vou dar um reload. O teclado 2, uma tentativa. Opa, menos 8 tentativas. Ali tem algum equívoco, ó. Menos 108. Tentar entender o que aconteceu. Vou salvar aqui, atualizar. Esse número a gente já viu que não é correto. Ele deve ter convertido a nossa string lá, o toString. Será que foi isso? Eu vou voltar à nossa estrutura. Não. Então, provavelmente foi quando a gente fez aqui para armazenar. Eu vou tirar aqui o nosso toString que eu coloquei aqui no nosso setValue. E vou
A princípio, quando a pessoa clicar só para zerar, eu vou botar aqui como tentativas igual a 0. Cadê o computar? Tentativa vai ser igual a 0. Isso é só para que a gente volte ao nosso estado anterior, já que o async storage já está armazenado com aquele valor equivocado. Ali faltam 3 tentativas, então perfeito. Vou voltar lá para o tentativas mais um. Zero. Vou salvar aqui. Três. Vou dar um reload só para ver se ele armazena ainda 3. Essa informação, faltam tantas tentativas. Tentativa e recebe 0. O que eu vou fazer? Vou criar um método auxiliar para a gente limpar, né? Só para limpar o nosso storage, para ficar mais fácil de debugar. Então vou botar aqui, ó, clear async storage. Ele vai receber, vai ser do tipo assíncrono. E ele vai fazer o async storage.clear, ou seja, ele vai limpar. Salvei. Vou botar isso no componente de mount. Cadê o componente de mount? This.clear storage. Deixa eu ver. Vou dar aqui um F5. Vocês perceberem, ele limpou o nome. Ou faltam 3 tentativas, ele não é para aparecer quando ainda não tem o nome do usuário. Então o clear storage funcionou. Aqui nós vamos fazer um condicional. Nesse faltam 3. Ele só vai aparecer quando não tiver jogador. Então this.state.jogador for diferente de nulo, ele mostra o nosso texto. Então, enquanto não tiver jogador, a única informação que a gente tem é essa. Quando a gente digitar lá Antônio, mandar começar, Antônio, 3 tentativas. E aí vamos tentar entender, vou botar aqui mais uma palpite, vou clicar. Tá ali como 3. Tá ali como 3. Porque vou atualizar. Voltou faltando 3 tentativas, porque a gente sempre está salvando 0. Aqui eu vou passar o... Cadê o computar? Pontuação. Para facilitar, a gente pode... Tentativas... Deixa eu ver, ele estava em 0.
quando ele chega aqui dentro, componente did mount, ele aqui nós vamos então, vamos tentar de novo, diz state.tentativas mais 1. Vou salvar. Esse tentativa ele deve ser um número. Ele deve funcionar na primeira vez, pelo que eu entendi. Atualizar. Vamos lá. 2, 1. E na hora que eu voltar, talvez ele apareça de maneira equivocada. Vamos ver. E aí eu já tenho uma hipótese. 3 tentativas, nós não estamos recuperando. Então, vamos olhar o porquê. Tá aqui, ó, tentativas. Aqui no caso a gente só salvou, mas daí a gente deu set value. Deixa eu olhar se o método async por 3 tentativas ele ainda como ele não tivesse armazenado esse set value. Tentativas, diz state tentativas e recupera no tentativas. Set value. Esse get value a gente pode dar um alert aqui para ver que ele está voltando. Salvar. Deixa eu ver. Vou digitar. Vou atualizar. Três tentativas, vou atualizar de novo. Ele não deu alert. Eu acho que eu retirei o alert. Vou dar um alert aqui, ó. Alert. Tentativas.
alert null. Então, ele ainda não armazenou tentativas no nosso estado. Então, a gente tem que entender o porquê que ele não armazenou o valor das nossas tentativas. Talvez a gente tenha que passar isso para toString. Salvei. Vou atualizar. Ainda está com 3 tentativas. Esse ponto eu vou verificar e retorno no próximo vídeo.